Da Compliance Week e eu quero te agradecer pelos comentários e compartilhamentos. Eu preciso te dizer que aqui na página tem um link para o primeiro vídeo. Se você ainda não viu, recomendo que faça isso antes de prosseguir. Lá, nós falamos de suporte da alta administração, análise de riscos, código de conduta e políticas de compliance e controles internos, que são pilares indispensáveis em um programa de compliance efetivo. Hoje, nós vamos falar dos pilares faltantes: treinamento e comunicação, canais de denúncia, investigações internas, due diligence, monitoramento e auditoria e o 10º pilar, diversidade e inclusão, que foi introduzido na metodologia da LEC no ano passado. Mas antes, eu quero te contar a história do André Cruz. É incrível ter a oportunidade de estar junto com a LEC. Na verdade, eu sou apaixonado pela LEC, eu já fiz 2 cursos com a LEC, eu fiz o curso presencial, creio que a segunda ou terceira turma, e fiz questão de trazer minha equipe e fazer também o curso online, porque eu sabia que, como o tema é muito novo, é uma oportunidade que temos de pegar a atualização do que está acontecendo, do que está todo mundo aprendendo na prática. A LEC, ela me deu uma oportunidade de ver algo com uma perspectiva diferente do que a gente costuma ver em cursos, vamos dizer, tradicionais. Aqui é a prática aplicada. Então, uma experiência, algo bem pessoal que eu tenho a dizer é que o curso da LEC, ela me fez deixar de contratar uma consultoria que iria implementar o meu programa de compliance e fez com que nós economizássemos cerca de R$400 mil. Então, deixamos de contratar alguém que iria dar algo pré-moldado para a gente e a gente conseguiu fazer com as próprias mãos e com a ajuda de profissionais que não nos deixaram quando se encerra o período do curso, que a gente tem contato o tempo inteiro, manda e-mail, troca WhatsApp, isso é totalmente diferenciado. O André gravou esse depoimento em 2017. Sabe o que ele já fez de lá para cá? Conseguiu um selo Proética para aquela empresa, foi entrevistado no LECcast e palestrou no Congresso Internacional de Compliance. Assim como ele, você também pode conseguir, desde que seja essa a sua vontade, desde que você tome a decisão de levar a sua vida profissional para o caminho de sucesso. Se tem algo que eu não canso de repetir, é apaixone-se pela jornada e os resultados virão. Nós passamos a maior parte da nossa vida no trabalho e eu posso te garantir que é possível ser feliz profissionalmente. Mas eu conheço muitas pessoas que vão passar o resto da vida reclamando e entregando pouco, ao invés de repensar e mudar o rumo das suas escolhas. E será que isso tem sentido? Apenas em troca de uma suposta estabilidade? Eu acredito que não. Sabe aquele tipo de pensamento: eu odeio meu trabalho, mas quando eu ganhar um bônus eu vou ser feliz. Quando eu for promovido eu vou ser feliz. Quando eu tirar férias eu vou ser feliz. Enquanto essas pessoas esperam, a vida passa. E o pior é que na maioria das vezes a alegria não chega mesmo com a conquista. Para ser bom em qualquer coisa na vida é indispensável ser consistente. E gostar daquilo que se faz é metade do caminho para isso. Não dá para continuar insatisfeito, fazendo sempre as mesmas coisas e esperar resultados diferentes. Mas calma, eu não quero que você pense que atuar em compliance é fácil. E nem estou aqui para oferecer uma solução mágica. É verdade que existem boas oportunidades e também é verdade que cada vez mais as empresas estão buscando serviços e soluções em compliance. Mas para ocupar um espaço nesse mercado, você vai precisar tomar uma decisão e se comprometer com ela. Para prestar serviços ou se tornar um compliance officer, é muito importante que você entenda que o sucesso só depende de você e de mais ninguém. Para desenvolver os conhecimentos e obter uma certificação profissional, você pode contar comigo e com todo o time da LEC. Sabe qual é a única coisa fácil em compliance? Arrumar desculpas para dizer que vai dar errado. Eu acho que as 3 mais famosas são: eu não sou advogado, o Brasil está em crise e na minha cidade não tem compliance. Nesses casos, como sempre digo, eu só posso desejar que a sua força de vontade seja maior do que a sua melhor desculpa. Sabe qual é a diferença do curso de Compliance Anticorrupção da LEC? Os nossos professores realmente atuam no mercado, em algumas das maiores empresas e escritórios do Brasil, e trazem para a sala de aula informações práticas e atualizadas, extraídas dos desafios reais, do dia a dia da profissão. Acreditando no compliance, quando a lei anticorrupção ainda era um mero projeto de lei,
Daniel Sibili e Alessandra Gonçalves fundaram a LEC em 2012, pensando inicialmente em criar apenas a primeira revista especializada em compliance no Brasil. Hoje, a LEC reúne mais de 100 mil pessoas em sua comunidade e é a responsável pela organização dos mais importantes cursos, certificações e eventos do setor, como o Congresso Internacional de Compliance, o maior evento de compliance da América Latina, e o LEC Experience, o evento itinerante de compliance na prática, que já visitou diversas cidades brasileiras até alcançar a sua edição online, um formato absolutamente inovador para mais de 1.000 pessoas do mundo todo. Muito bem, chegou a hora de construir o quinto pilar do programa de compliance, treinamento e comunicação. E para ajudar com isso, nós vamos ouvir a Juliana Rodrigues, que é Compliance Officer para Américas na Coty. Oi pessoal, tudo bem? Como vocês sabem, eu vim hoje aqui para falar um pouco sobre o pilar treinamento e comunicação. E eu vou compartilhar com vocês uma experiência super interessante e dar algumas dicas simples que podem ajudar no fortalecimento dessa frente do programa de compliance de cada um de vocês. Alguns anos atrás, em uma entrevista final com um dos chefes mais bacanas que eu já tive, ele me fez uma pergunta muito simples, porém altamente complexa. A pergunta era, se você tivesse que escolher apenas um pilar do programa, qual você diria que é o mais importante para termos a real efetividade do programa de compliance? É claro que não existe uma resposta certa ou errada, mas depois de refletir um pouco, eu disse com muita convicção, treinamento e comunicação. Na hora ele reagiu e disse, não concordo. Para mim, é tone the top. E vocês me conhecem, então é claro que eu rebati e expliquei a minha posição. Sim, tone the top é essencial, assim como são as políticas bem escritas, processos de avaliação de risco e assim por diante. Mas pense bem, do que vale ter um lindo programa com apoio da alta gestão, com todas as ferramentas necessárias, mas não ter os princípios básicos disseminados por toda a companhia de forma igualitária? Não dá para sair aplicando sanções se as pessoas não estão cientes das regras do jogo, correto? Ele não se deu por vencido, mas ele disse que o meu ponto era realmente correto. Eu acabei contratada e sigo aplicando essa visão no meu dia a dia até hoje. Agora eu vou dar 5 dicas práticas para que vocês possam replicar em cada uma das suas empresas ou clientes quando pensarem no pilar de treinamento e comunicação. Dica número 1, conheça o negócio e as pessoas com as quais você trabalha. Você precisa saber como as coisas funcionam na prática para poder mapear as maiores eficiências de cada setor. Dica número 2, com base nessa avaliação, desenvolva um material de treinamento único que apresente o programa de forma acessível e enderece os maiores riscos. Não, você não precisa de 20 apresentações, você precisa de um documento muito bem feito e que abranja todos os temas. E sim, eu te garanto que isso é possível. Seja inclusivo. Use a mesma apresentação para toda a população e ajuste o tom para falar com cada público, se isso for necessário. Dica número 3. Crie materiais e formas de apresentação simples e acessíveis. Não é necessário ter o maior orçamento do mundo para isso. Sim, existem soluções prontas incríveis, mas também temos soluções gratuitas. Insira jogos, faça vídeos, seja criativo. Por experiência própria, é esse approach que faz com que as pessoas entendam o quão bacana a função do compliance é. Dica número 4. Crie uma agenda recorrente de treinamentos para toda a empresa. Não vale treinar uma vez só e considerar que o trabalho está feito. Vá até onde as pessoas estão. Nenhum colaborador é menos importante do que o outro. Você é o responsável por criar oportunidades de treinamento que sejam inclusivas e atrativas. Nos tempos atuais, as reuniões podem sim ser feitas online com o mesmo nível de sucesso. E para esse ponto, eu incentivo muito o uso de jogos, filmes, animações. Isso faz toda a diferença. Dica número 5. Se faça presente e acessível. As pessoas tendem a se identificar com pessoas e não com e-mails, cartazes, propagandas. Mostre todas as formas disponíveis para chegar até você. Não importa o meio, mas sim a mensagem. Nós precisamos mostrar que o compliance é um parceiro de negócios e não um inimigo que deve ser evitado. Bom, eu espero que todos vocês tenham curtido essas dicas e que esse conteúdo seja muito útil para vocês. Muito bom, Ju! Agora pode deixar o 6º pilar comigo, o canal de comunicação, também chamado de canal de denúncia. Este é o pilar que viabiliza o contato entre denunciantes e os responsáveis pelo programa de compliance. Quando alguém toma conhecimento sobre uma possível violação à lei ou ao programa de compliance cometida por algum colaborador ou terceiro relacionado à empresa, é responsabilidade do Departamento de Compliance proporcionar os meios necessários para que a comunicação possa ser feita.
Além do canal em si, isso envolve ter certeza que todos conhecem e confiam no canal. Trata-se de uma ferramenta essencial para o programa de compliance, capaz de reunir uma quantidade incrível de informações relevantes para a empresa, não apenas em relação a possíveis atos de corrupção, mas também sobre fraudes, assédios, conflitos de interesse e muitos outros desvios de conduta. Uma pergunta que sempre se repete neste tema é: custa caro ter um canal de denúncia? A resposta é não. Certamente custa muito mais caro não ter o canal. Mas o meu ponto é que você pode dimensionar este pilar, assim como todos os demais, de acordo com o porte da empresa e as necessidades específicas dela. Em um cenário ideal, você deve considerar a contratação de um canal externo, dedicado, que possa oferecer múltiplas formas de contato, incluindo opções digitais, mas também uma opção por telefone, um 0800, para atender, por exemplo, as necessidades de colaboradores que não têm acesso a um computador. Conheço canais bem-sucedidos que começaram como uma caixa de e-mail, um formulário no site da empresa ou na intranet, ou até mesmo uma urna. Sim, uma urna, para que as pessoas pudessem deixar as suas denúncias por escrito e de forma anônima. Aliás, esse é um ponto importante. O seu canal deve assegurar ao denunciante a possibilidade de fazer uma denúncia anônima. Deve também preservar o sigilo de qualquer comunicação e ainda ter um compromisso claro com a não retaliação do denunciante. Não adianta ter um canal, mas as pessoas terem medo de denunciar. Por outro lado, um canal de comunicação externo, bem estruturado, é capaz de lhe dar todas as ferramentas necessárias para o bom funcionamento deste pilar, incluindo recursos para extrair o máximo de informações do denunciante, proporcionando um ponto de contato para a evolução da conversa. É comum que o denunciante não ofereça todas as informações necessárias desde o início. Com um canal externo, você terá a chance de formular perguntas a ele, ainda que tenha optado pela denúncia anônima. Você também poderá dar uma satisfação a ele, não sobre os detalhes da investigação, é claro, mas para que saiba que a sua denúncia foi recebida, está sendo tratada ou se já foi encerrada. Este relacionamento aumenta sensivelmente a confiança das pessoas no canal, o que tem grande valor. E é justamente no tratamento das denúncias que se encontra boa parte dos casos que demandam investigações internas de compliance. Quem sabe demais sobre investigações internas é o Eloy Rizzo, sócio da área de compliance de um dos maiores escritórios do Brasil, o Demarest Advogados. Vamos ouvi-lo? A investigação serve para prevenir, detectar ou remediar nas condutas, além de garantir que as atividades da empresa ocorram de maneira ética e em respeito às legislações a ela aplicáveis. De acordo com o Manual da CGU sobre a implementação de programas de integridade, a empresa deve iniciar uma investigação interna sempre que houver indícios da ocorrência de atos ilícitos e lesivos à administração pública. A investigação interna é realizada para que a empresa possa tomar providências caso o ato lesivo tenha sido confirmado, podendo, em primeiro lugar, aprimorar o programa de integridade e evitar a reincidência do problema. Em segundo lugar, aplicar medidas disciplinares aos responsáveis para demonstrar o seu compromisso de não tolerância com atos ilícitos. Em terceiro lugar, utilizar os resultados da investigação para efetivamente cooperar com a administração pública e negociar o melhor acordo possível para a empresa. A investigação será realizada com o intuito de averiguar os fatos, tendo o objetivo de responder algumas perguntas principais, como por exemplo: o que ocorreu? Houve uma conduta imprópria? Quais foram as circunstâncias? Quem estava envolvido? Houve violações de lei ou as disposições do Código de Conduta da empresa? Se houver violação, quais são as suas implicações para a empresa? Ao realizar a investigação, é importante lembrar dos 5 Ws: What, Who, Where, When e Why, ou em português: o que, quem, onde, quando e por quê. Essas perguntas servem como um guia para conduzir os procedimentos de investigação. E se você conseguir respondê-las com sucesso, deve-se preparar o plano de investigação, que guiará todo o processo. Lembre-se de manter o plano vivo, porque é muito comum que, com o avanço da investigação, ele precise ser ajustado. De qualquer maneira, o plano deve conter: 1. O conteúdo da denúncia. Deve conter uma etapa de preservação, coleta e processamento dos dados a serem analisados, uma lista de quais os documentos serão analisados pelo time de investigação, como, por exemplo, o organograma da empresa, a lista dos terceiros que interagem com o poder público em nome da empresa,
os contratos celebrados com esses terceiros, a análise da entrada e saída de dinheiro das contas da empresa, dentre outros. O plano deve conter também uma descrição das principais atividades a serem realizadas, como, por exemplo, as entrevistas, a revisão eletrônica de documentos, background checks dos indivíduos e empresas sobre investigação, teste de transação e a elaboração do relatório com os resultados dos trabalhos. Uma das etapas que eu reputo mais importantes em uma investigação interna é a de entrevistas. Durante as entrevistas, o time de investigação terá a oportunidade de questionar os colaboradores da empresa sobre os fatos, objetos da apuração e receber informações e documentos valiosos para a continuidade do seu trabalho. Para que uma entrevista seja bem sucedida, a minha recomendação é de que o entrevistador esteja absolutamente preparado e saiba exatamente quais as informações que ele gostaria de obter do entrevistado. Além disso, vale lembrar que os entrevistados não têm a obrigação de falar com a gente, motivo pelo qual é importantíssimo que o entrevistador deixe o entrevistado à vontade e crie uma certa empatia com ele. Se você ganhar o entrevistado nos primeiros 10 minutos de entrevista, terá muitas chances de obter as informações que tanto almeja. Encerradas as entrevistas e depois da análise de toda a documentação e evidências obtidas, é chegado o momento da elaboração do relatório de encerramento da investigação. O relatório de investigação deve ser escrito de maneira objetiva e precisa, sem qualquer análise subjetiva dos investigadores a respeito da apuração realizada. Se houver documentos que corroborem as alegações que deram ensejo à investigação, elas devem acompanhar o relatório. O relatório de investigação bem escrito não precisa indicar expressamente a procedência ou improcedência das alegações, deixando para o destinatário do relatório todos os subsídios para que ele chegue à sua conclusão e tome as medidas que entender adequadas. É isso, pessoal. Espero ter ajudado e desejo a vocês uma excelente Compliance Week. Muito bem, agora faltam apenas 3 pilares para que o seu programa de compliance esteja completo. E quem vai falar sobre due diligence e a gestão dos terceiros é a Luciana Silveira, a Chief Compliance Officer da Nelway. Olá, pessoal. Eu sou Luciana Silveira, advogada e executiva especialista em compliance, e queria falar um pouquinho com vocês sobre gestão de terceiros. Em primeiro lugar, é preciso ter muito claro que o conceito de terceiros compreende qualquer pessoa física ou pessoa jurídica que atua em nome ou haja no interesse ou em benefício da empresa. Isso inclui, por exemplo, intermediários e parceiros de vendas, como os distribuidores e os revendedores. Inclui também prestadores de serviços, como marketing, propaganda, consultorias, serviços advocatícios, auditores, construção civil e tantos outros. Por fim, inclui também fornecedores de bens, lembrando que aqui devem ser considerados fornecedores de toda a cadeia de produção, ou seja, nacional e internacional. Agora, a pergunta que fica é: por que devemos nos preocupar com terceiros? Por que esse é um ponto de preocupação para o compliance? De acordo com a OCDE, em 75% dos casos de suborno de agentes públicos transnacionais, as empresas não atuaram diretamente, se valeram de intermediários que atuavam como distribuidores, representantes ou fornecedores. E por outro lado, uma pesquisa da SEB Compliance indica ainda que 75% das empresas terceirizam atividades meio por redução de custos, para acesso ao mercado, para ganhar agilidade. Lembrando também que no Brasil a terceirização da atividade meio e da atividade fim são hoje permitidas, o que significa que a ocorrência de terceirizações pode ser ainda maior. Se eu puder deixar uma dica para a gestão desse risco de compliance, lembrem-se dos seguintes passos. Primeiro, pensar e planejar a estratégia de gestão, ou seja, é preciso conhecer a organização e os processos de outsourcing da empresa, envolvendo inclusive todas as áreas internas e as pessoas que serão afetadas, com o intuito de definir o escopo exato da atuação. Segundo passo, priorizar terceiros com alta exposição ao risco. Comece então por desenhar uma matriz de risco. É essa matriz que possibilitará também a elaboração de um plano de priorização. Terceiro passo, estabelecer critérios para as categorias de terceiros. Lembrando que aqui o mais comum é o famoso alto, médio e baixo risco. Mas o que mais importa mesmo é ter os critérios claros que categorizam cada um desses níveis. Quarto passo, desenhar e formalizar o processo. Ou seja, coloque no papel cada step do processo. Isso vai tornar o fluxo visual.
Quinto e último passo, análise de resultados. E isso não significa bloquear um terceiro toda vez que existir um red flag, mas sim entender o red flag e, acima de tudo, analisar o que a empresa fez a respeito dessa red flag. Com esses 5 passos, eu espero que você consiga desenvolver uma gestão estratégica do risco de compliance com terceiros. 8 pilares do programa de compliance estão prontos e quem vai falar sobre o 9º pilar, monitoramento e auditoria, é o Alexandre Serpa, que é diretor de compliance para a América Latina e Canadá na Allergan. Temos também o pilar de monitoramento e auditoria do seu programa. Você tem todo o processo desenhado, identificou riscos, escreveu políticas, deu treinamento, comunicou, implementou controles, abriu o canal de denúncias, recebeu denúncias, investigou e aplicou as sanções. Tudo isso precisa ser checado se funciona. Quando discutimos se um programa de compliance é efetivo, nós precisamos ter certeza de que a prática daquilo que eu planejei está sendo executado. Porque ele precisa não só ser bem desenhado, mas a vida real do programa, o dia a dia, precisa trazer o resultado que você previu no começo. O meu planejamento está se convertendo em ações, essas ações estão sendo feitas conforme as minhas necessidades? É essa a pergunta que a gente precisa responder. E como eu faço o monitoramento? Monitoramento é algo que eu posso fazer eu mesmo. Eu posso monitorar as minhas operações de compliance. E essa é a grande diferença de monitoramento com auditoria. Na auditoria você precisa ter um agente independente fazendo essa checagem, seja uma auditoria externa ou seja uma auditoria interna. Então, monitoramento e auditoria são a mesma coisa. Como que você monitora se o seu programa de compliance funciona? Você pode fazer testes, você pode fazer entrevistas, conversar com pessoas no corredor, participar de reuniões para identificar o tipo de discussão e a forma que as discussões estão sendo realizadas. O Serpa vai estar comigo na nossa próxima aula para esclarecer algumas das principais dúvidas e a sua pode ser uma das escolhidas. Então quero te lembrar para deixar a sua pergunta aqui no espaço de comentários. Mas e o 10º pilar? Calma, eu não me esqueci. No final do ano passado, fiz uma live com o Daniel Sibili e com o Felipe Faria, que é Compliance Officer da Santo Antônio Energia, e ele explicou como que queremos ensinar diversidade e inclusão dentro de um programa de compliance aqui na LEC. Quando a gente diz diversidade, a gente fala sobre uma variedade de pessoas, né, e uma variedade de ideias dentro da própria companhia. A empresa, ela é formada assim por suas diferenças e ela é composta por pessoas completamente diferentes. E isso é bom, isso traz a inovação que o Sibili mencionou logo no começo da live, isso traz a oxigenação necessária dentro daquela organização. E quando a gente fala sobre a inclusão, a gente tem que olhar sobre como esses indivíduos participam, né? Como que eles participam dentro da companhia. Não adianta nada eu dizer numericamente quantos negros, quantos LGBTs, quantas mulheres eu tenho, se você olhar que quem é o tomador de decisão continua sendo homens brancos cisgêneros. Então, assim, a inclusão ela vai olhar justamente para o reconhecimento e a valorização desses profissionais. Então, dentro do ramo de diversidade e inclusão, a gente também encontra algumas dúvidas, né, que vão surgindo quando a gente começa a entender melhor esse tema. E nós temos, sim, diversos recortes, né, sendo o gênero, quando a gente fala do gênero masculino e feminino, a raça, a opção sexual, e isso faz parte da diversidade, faz parte daquele conjunto de pessoas que você encontra dentro da sua organização. E ele é bom não só para a empresa, e a gente tem ali alguns estudos, inclusive da McKinsey, que fala da diversidade de gêneros, que tem uma empresa com diversidade de gêneros tem 25% mais chances de ter maior rentabilidade que a média do que as outras empresas, mas ele também é importante para os funcionários. O fato é que o programa de compliance não é um programa de mecanismos em si, que você não lida com pessoas, né? Não é um sistema parametrizável de computador, né? Que hoje em dia até a gente está falando muito sobre os vieses, né? Que os próprios sistemas também contêm. Não sei se vocês acompanharam, né? Teve todo um debate na semana passada sobre o Twitter, de você colocar homem bonito e quando você clica na imagem ele vai diretamente para o homem branco e não para o homem negro. A gente vê que até na inteligência artificial a gente encontra isso. Mas o ponto é que ele é importante para os compliance officers do mundo todo, né? Os programas de compliance eles lidam com questões reais,
com pessoas. As pessoas vão chamar cada vez mais a área de compliance a participar de programas de diversidade e a atuar até como um grande aliado dentro dessa causa. A área de compliance ela não precisa ser a força motora dessa mudança, assim como foi nos aspectos relacionados à lei de anticorrupção, mas ela é um ótimo aliado, porque ela está ali tendo uma visão completa da companhia, muitas das vezes está sentada em reuniões onde poucas pessoas estão, né, com a alta administração, conversando com o presidente ou os conselheiros. E ali o Compliance Officer tem essa visão também do que está acontecendo na companhia, se tem muitas questões de assédio, se tem falta de respeito, né, se a gente tem um ambiente de trabalho tóxico. E isso é relevante porque o impacto é proporcional dentro do programa de compliance. Você não pode esperar que o profissional vá fazer uma denúncia de uma fraude ou de uma corrupção acontecendo na mesa ao lado dele, dentro de um ambiente em que você vê que aquela supressão de grupos, né? E aquele ambiente que não é aberto, não é amplo para discussão. Então você vê, tem uma relação, como o Sibili falou, né? Em todos os tem uma transversalidade entre os 9 pilares, a questão da diversidade e inclusão, e é algo que nós vamos ter que lidar, né? Utilizar esse espaço, né, de privilégio, aquele espaço que a gente ocupa dentro da companhia, muitas vezes com uma certa relevância e importância, para dar voz a essas pessoas que realmente não se encontram lá. E por que elas não se encontram lá? Né? Porque a gente tem todo um sistema da sociedade que está, infelizmente, desenhado de uma forma onde você não consegue que ela quebre certas barreiras. Né? A mesma coisa que o Sibili estava falando no começo sobre o perfil do aluno ser o mesmo, né? O perfil dos professores serem o mesmo, a gente precisa começar de algum lugar a quebrar esse ciclo, né? Porque senão nós vamos sempre continuar a ter esse mesmo status quo e não apoiar pessoas e não a trazer novas ideias e inovação para dentro da companhia. Né? Tem diversos casos interessantes sobre diversidade e inclusão, onde foi muito importante a atuação da área de compliance justamente para ser esse apoio. Né? Vamos lembrar que a gente é a primeira pessoa com quem é procurada para ter alguma mudança estrutural dentro da companhia, a ter pelo menos uma conversa, né? A área de compliance ela é importante realmente para ter essa conversa. E eu acho que é isso que a gente está propondo aqui nesse 10º pilar, né? Se o ambiente ele não é inclusivo, a gente realmente também não consegue trabalhar com todos os nossos temas, né, e atuar de uma forma efetiva.